Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Hello, galerita, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. A minha vida é uma correria, mas graças a Deus deu tudo certo, porque Deus é bom. Não sei que horário vocês estão ouvindo, mas boa tarde, boa noite, bom dia, que de verdade vocês tenham um ótimo dia. E hoje a nossa pregação é sobre o amor. Eu queria poder dizer que é sobre o amor difícil, mas... Ai, gente, me desculpem o barulho no fundo, por favor. Mas acho que o amor resume tudo. E eu queria começar essa pregação orando, e depois nós iremos ler 1 Coríntios 13:4, que é um versículo bem famoso, bem conhecido, e que não tem outro versículo assim que fale mais do que esse para a pregação de hoje. Então vamos lá. Senhor Jesus Todo-Poderoso, acabei de orar, mas eu estou orando de novo, Senhor, pedindo a sua santa presença aqui, que toda distração, que toda coisa maligna seja lançada por terra, que a gente venha ouvir sua voz, que não venha ser eu falando, mas o Senhor dando estratégias, me lembrando sobre os assuntos e me ajudando, Deus, com o meu roteirinho. Muito obrigado, papai, pela sua misericórdia, obrigado pelo dia de hoje, que de verdade a gente venha entender a sua palavra e não ter a nossa justiça própria dentro de nós, mas o Senhor, e que a gente venha viver com o Senhor sendo a nossa prioridade, o nosso primeiro lugar. Me perdoa, Deus, pelos meus pecados, perdoa os pecados das meninas, Jesus, que a gente venha resistir a toda tentação, que a gente venha ser fiel a você, Senhor, e que esse culto venha ser um culto abençoado, que essa mensagem venha tocar nos nossos corações e a sua palavra venha ficar em nós e a gente venha poder aplicar ela na nossa vida, Deus. Obrigado por tudo, amém. Então vamos lá, ler 1 Coríntios 13. Gente, estão passando muitos carros aqui, tipo, muitos carros mesmo, porque eu tô tô sentada perto da praia, então possivelmente atrapalhará um pouco, mas espero que dê para vocês escutarem. E o versículo fala assim, do 4 ao 8. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. E só até aqui, que é o 8, mas tem mais, mas eu queria ler só até esse ponto. Gente, eu já queria começar falando sobre um vídeo que eu assisti relacionado, depois que eu fiz, né, montei, eu não, né, o Espírito Santo me ajudou a montar todo o esqueminha, todo o rascunho, os tópicos. Eu vi esse vídeo e realmente se encaixava perfeitamente, que é da Roberta Vicente. Ela tinha se afastado um pouquinho do YouTube, mas é porque ela tava grávida e aí deu à luz a neném dela. E quem melhor para falar sobre amor do que os pais, né? Porque Deus é nosso pai e os nossos pais e Deus são os nossos pais e o amor deles por nós nem se compara, né? Nem dá para se medir. É claro que o de Deus é maior, mas enfim. E ela falou nesse vídeo sobre amar as pessoas, né? Eu até recomendo que vocês vão lá assistir, porque é muito bom. E ela tava falando sobre isso, que ela teve... o dela era relacionamento com o namorado, marido, que agora é marido. Mas ela tava falando disso sobre achar e se idolatrar ao ponto de querer que ele mudasse por amor a ela. Não querer amar ele do jeito que ele era. E eu parei pra pensar sobre a história que eu vou contar pra vocês, tem tudo a ver, porque a gente, em vez de querer amar as pessoas do jeito que elas são, nós queremos mudar elas pra poder amar melhor, né? Ficar mais fácil de amar, quando na verdade a gente deveria aceitar todo mundo do jeito que é, né? Não compactuando com as coisas erradas, mas amar as pessoas, porque foi isso que o Senhor Jesus faz com nós, né? Ele não se entregaria se realmente não fosse por amor, porque na minha casa sempre tem o debate, sempre surge o debate da cruz. A minha mãe e a minha irmã sempre falam que nunca entregaria os filhos por pessoas desconhecidas. E aí eu sempre pergunto pra minha mãe, mãe, você não deixaria a Paula se sacrificar por mim ou pela minha outra irmã? E ela fala sim.
né? Mesmo que doa, ela sempre fala assim. Então é sobre isso, não é sobre pessoas estranhas. Nós não somos estranhos para Deus, todos nós somos criaturas deles, somos filhos, quem aceitou Jesus. E então nós não somos estranhos para ele. Ele nos ama muito e amou até o fim, né? E continua amando, mas até o fim, que eu digo, é na cruz. E é sobre isso. E, gente, passando já para a pregação, antes disso eu queria ler para vocês uma frase uma frase que tá lá no Instagram do Movidos pela Graça, que quando eu tava revirando meu celular eu achei, falei, meu Deus, foi o Espírito Santo que me guiou até aqui, porque tem tudo a ver. Então vamos lá, tá no Instagram, eu até postei no meu stories esses tempos pra trás, vou ler pra vocês. Que queime em nossos corações o amor de Cristo pelas almas, e que assim como descobrimos que somos infinitamente amados por Deus e somos seus filhos, que possamos também fazer com que outras pessoas descubram essa verdade. E é tudo sobre isso. É claro, né? Depois de Jesus é tudo sobre isso. Mas, gente, sério, ó, às vezes a minha vida ela fica uma loucura total, que eu esqueço de meditar sobre as coisas, esqueço sobre parar para refletir sobre o meu devocional, esqueço. Só passa. E eu não tô falando isso pra vocês terem isso como exemplo, tá? Eu tô falando isso com muita vergonha, porque eu sei que isso aqui não é certo. Mas depois que eu passei por uma situação, assim, parece que o estralo veio na minha cabeça, o Espírito Santo falando, ó, o amor. E eu falei, não, é o amor. E foi bem perto desse período que eu vim pregar, né? Eu ainda não tinha nenhuma palavra preparada, já tinha algo em mente. Mas o Espírito Santo mudou tudo e confirmou. Eu pedi uma confirmação, ele deu. Então é isso, tô aqui. Não sei quem precisa ouvir. Eu sei que eu aprendi um pouco a lição e tenho mais pra aprender, glória a Deus. Sei que o Senhor Jesus vai me ajudar e como ele vai me ajudar, vai ajudar vocês também. Então é sobre isso. Mas eu vou contar, né, pra vocês a história. E começa assim, gente, ó, antes eu tava em casa super feliz que eu ia poder passar esse tempo com a minha irmã, que eu já vou explicar. E eu falei, nossa, é que ela não vai na igreja, ela não é cristã, mas ela visita uma igreja às vezes, entre muitas aspas, né? E aí ela vai, tipo assim, domingo sim, domingo não, enfim, ela vai. E aí eu tava em casa feliz, falei, não, vou poder falar sobre Jesus pra ela, vou poder, né, aproximar ela do Senhor, vou poder falar os versículos, entrar, né, nas conversas, que é sempre bom, né? E aí eu falei, nossa, vai dar bom. Só que eu vim pra casa dela passar um mês aqui na casa dela. Tanto pra ver o meu sobrinho, porque fazia muito tempo que eu não via ele, tanto por outros motivos também, porque às vezes dá louca, ela me chama, eu vou, tá tudo bem em casa, não fui expulsa, só pra tranquilizar vocês. É que o aniversário do meu sobrinho foi dia 18, então assim, tudo recente, eu já fico mesmo, porque mata a saudade, ela mata minha saudade de mim, que ela sente saudade de mim. Enfim, só que, gente, quando eu parei pra perceber, nossa rotina não tava batendo. Porque trabalha das 8 até as 6. E não tem tempo pra conversar, porque o nosso horário de almoço não é igual. E no trabalho é o trabalho, né? Não tem como conversar com ela no trabalho. Nem ela falar comigo no meu. Então, assim, uma loucura total. E o tempo que dava pra gente ficar junta, conversar, bater um papo, sabe assim, não sei o que acontecia. Ou eu tava sem paciência, ou ela tava sem paciência, a TPM das duas tava atacada, ou ela sempre tinha alguma coisa a reclamar, ou eu sempre tinha alguma coisa que eu falava e deixava ela estressada, e aí a gente não conversava. Ou eu tava de TPM e aí dormia, não, nem jantava, só ia deitar e dormir, não falava com ninguém, tomava o meu banho e dormia, sabe, gente? Era assim a vida, assim. E aí eu parei pra pensar que, tipo assim, eu falei, olha, o amor, como é difícil amar essa criatura. Isso porque ela é minha irmã. Só que, gente, eu sei o que agora, quando o Espírito Santo me tocou no meu coração, eu falei, meu Deus, o que eu fiz foi muito errado. Eu não falei pra ela, não discuti nada disso, né, com ela. Tipo assim, é muito difícil amar você, não fui lá e falei isso. Mas eu percebi não. O Espírito Santo deu na minha cara falando pra mim que eu tava jogando toda a responsabilidade pra ela. Eu não tava. Eu tava tirando a minha culpa e não tava colocando a minha responsabilidade em mim, de também ser uma pessoa fácil de se amar. Porque pra mim, gente, eu era a pessoa mais fácil. Eu me acho ainda fácil de amar, mesmo sabendo que não sou. Eu me acho uma pessoa fácil de ser amada pelas outras.
Só que eu tava tirando totalmente a responsabilidade dela. Eu cheguei a pensar, falei, gente, não mereço isso, não preciso disso. Passando isso aqui, essa humilhação nessa casa dessa menina, não mereço isso, que minha mãe não me trata assim, meu pai não me trata assim, ela não merece meu amor, sabe? Tipo assim, me vitimizei legal pra Deus, me vitimizei. E aí o Espírito Santo veio e tacou o chinelo na minha cara, graças a Deus. Tacou o chinelo na minha cara e falou, gata, tá errada. Mas, gente, sabe por que eu fiz isso? É porque eu tô na casa dela, então eu obedeço ela. Então eu não respondo ela. Eu não respondo ela quando é coisa relacionada, né, à casa, enfim, não respondo ela. Por isso que eu comecei a falar isso. Ai, não preciso disso. Não escuta esse tipo de coisa na minha casa, sabe? Tipo assim, me vitimizei legal, o Espírito Santo me bateu. Assim, foi tranquilo. Agora, né? Agora tá tranquilo. Mas eu só queria amar ela quando ela concordava comigo, sabe? Tipo assim, como se fosse só fácil amar ela quando ela tá de boa comigo. Quando na verdade não. É igual a Roberta Vicente falou, eu tava me idolatrando, achando que o meu modo de viver tava certo e o dela tava errado. Tudo que eu falava tava certo, o dela tava errado, e eu tava me idolatrando, amando a mim, né? Sentindo pena de mim, sem pensar no lado dela, sem ter empatia por ela. Quando na verdade o versículo que a gente leu ele define um amor totalmente diferente do que nós vemos como amor. E eu tirei, né, toda a responsabilidade dela, pensei comigo assim, nossa, meu Deus. E quando o Espírito Santo falou isso pra mim, sabe, parou assim na minha cabeça, tipo, cara, que loucura. Deus chegou ao ponto de me amar tanto, mesmo eu sendo difícil, chegou ao ponto de amar tanto ela também, que ele se sacrificou por todos nós, não foi só por mim. Não é só eu que mereço o amor de Deus, porque eu mereço. O mais engraçado de tudo é que eu tava pensando que eu merecia. Mas eu não mereço o amor de Deus, sabe? Agora eu já sei, eu não mereço, porque a graça é um dom imerecido, que a gente não merece, não tem o que a gente faça pra gente merecer. Porque não é... As crianças gritando, gente. Porque não é sobre merecimento. O amor é assim, né? Gente, e eu comecei, né, a refletir sobre o amor, sobre verdadeiramente o amor de Deus sobre nós, de que não importa o que a gente faça, Deus ama cada um do jeito certo. Ele não condena as pessoas, ele não vai lá e fala, você fez isso, não te amo. Ele continua amando a gente mesmo não querendo que a gente peque. E eu tava deixando com que as outras coisas na nossa vida, na minha relação com a minha irmã, tivesse afetando isso, e eu tava chegando ao ponto de, sabe, já, como eu disse, não querer mais achar que ela não merecesse mais o meu amor, como se eu fosse assim, né, a sem pecado, a crente sem pecado, que sou tranquilona, super idiota. Mas, gente, como eu já disse, a única pessoa na face dessa terra que foi perfeito foi Jesus. E ele morreu, ele foi até o fim por nós, ele se entregou por amor a nós, né? E se tem os versículos que eu vou passar pra vocês, que fala que Deus é amor e o amor dele é diferente do nosso. E se Deus está dentro de mim, eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que apacentar as ovelhinhas dele, eu tenho que ser guiada realmente por Deus para poder amar as pessoas, mesmo que seja difícil ou fácil, né? Porque assim como na passagem de apacentar as ovelhas, Jesus falando para Pedro, a gente tem que ter esse amor pelas pessoas. Olha, eu acredito que todo mundo, como nasce com pecado, também nasce com um pouquinho de justiça própria e todas as outras coisas dentro de si. Eu acho que o amor também tá distorcido dentro de muitas pessoas e até dos cristãos mesmo, porque, gente, como existe a nossa própria justiça, existe a nossa própria verdade, a nossa própria mente, eu acredito que existe de Deus, e a Bíblia fala, né, que Deus é amor, então que a gente não venha ter o nosso próprio amor dentro de nós, que a gente não venha ter nossas próprias verdades dentro de nós, mas que a gente venha deixar florescer a de Deus dentro de nós, porque aí a gente vai ter o amor sacrificial, o mesmo amor que ele teve por nós. E aí a gente vai pensar totalmente diferente, a gente não vai ter raiva, a gente não vai ter rancor, a gente não vai se deixar ser guiado pelas emoções ou pelos pensamentos de vitimização, de que as pessoas não merecem o seu amor e você é melhor do que elas, né? Porque Jesus, ele foi ao ponto de
de ir pra cruz por nós? Por que a gente não tem que obedecer o mandamento que ele deu de aqui amar os outros? Sabe, amar o Senhor. E se você ama o Senhor, mas odeia o seu irmão, então você não ama Deus. Você tá errado, que diz a Bíblia. Então a gente tem que rever, né, pensar. Eu acredito, eu tenho que rever muito ainda, tenho que pensar em muito sobre o amor, sobre muitas outras coisas, e acredito que outras pessoas também. Acredito que esse puxão de orelha serve tanto pra mim como pra outras pessoas também. Porque isso engloba meio que tudo. Se você não ama a pessoa, você não tem, você não tem nada, entendeu? E eu sempre falo de que sem o amor, todo mundo estaria perdido. O homem sem amor é é a pior coisa, porque realmente nós temos que ter o amor, temos que ter Jesus dentro de nós. E tendo Deus, nós temos o amor. Ou seja, a gente só precisa deixar florescer o amor certo. É igual lá Colossenses 33, 23 diz que se a gente ama a Deus, a gente, a gente faz as coisas para os outros como se fosse para Ele. Que diz assim, ó, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Gente, olha, eu amo meu pai, mas teve um dia que ele pediu para mim fritar um ovo para ele. E eu tava tão cansada daquele dia que eu também tava com tanta preguiça. Falei, não vou fritar não. E aí recentemente eu tinha lido esse versículo. E aí eu senti o Espírito Santo falando pra mim, faça como se fosse pra mim. E aí eu levantei, sabe, me deu um ânimo. Eu levantei, fui, fiz o ovinho, tudo tranquilo, dei pro meu pai sem raiva, sem briga, sem nada. Porque a minha mentalidade mudou. Eu realmente deixei o Espírito Santo falar naquele dia. E foi incrível, porque eu não me senti raiva, eu fiquei chocada comigo mesma. Eu falei, gente, olha, fiz como se estivesse fazendo pro próprio Jesus e não tô nervosa, não tô estressada, não fiquei irritada, sabe? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu acho que também o temor a Deus faz isso, porque se a gente colocar o reino do Senhor primeiro, a gente vai contra as nossas emoções, contra as nossas justiças próprias, contra tudo, né? Porque realmente o amor de Deus é diferente do nosso. O amor é o que importa, mesmo que nós não sejamos merecedores dele. Porque o Senhor Jesus nos chamou para ser pessoas diferentes do que o mundo é. Ele nos chamou para ser o amor que o mundo não viu, que o mundo não conhece. E isso significa amar os inimigos, como diz lá em Lucas 6:27, né? Porque se a gente não amar, eu não tô falando que minha irmã é minha inimiga, mas se a gente não amar os inimigos, se a gente não amar as pessoas que vêm contra nós, a gente não tá fazendo diferente do mundo. E Deus nos chamou para ser diferente do mundo. Ele chamou a gente para ser o amor que o mundo não conhece, o amor que o mundo não viu, não aceitou, não recebeu. E a gente tem esse amor dentro de nós. E realmente, se a gente tem realmente Deus dentro de nós, a gente tem que deixar o amor dele florescer em nós. Não o nosso amor. Não o amor do mundo que é malicioso, que é mau. Mas é o amor real dentro de nós. Porque nós podemos achar que somos fáceis de ser amados ou difíceis, mas Deus ama os fáceis e os difíceis. A gente tem que se quebrantar por isso, de saber que o amor é difícil, mas todo sacrifício pelo Senhor vale a pena, porque Ele se sacrificou por nós. E saber que Deus ama todo mundo tem que quebrantar muito mais a gente, porque, tipo assim, é difícil, gente. Foi muito difícil. Eu imagino para Jesus o quanto foi difícil. A Bíblia fala que ele soou sangue, né? Então, assim, a obediência a Deus tem que contar mais. Por amor a Deus, sabe? Você pode não estar sentindo nada pelaquela pessoa, mas faça como se tivesse feito por Deus, fazendo para Deus, porque o amor a Deus conta muito. Conta muito. E, gente, olha, depois que Deus me mostrou nessas coisas, eu percebo que mesmo que as pessoas que eu não considero, né, que eu não tenho muito contato, ela precisa também saber disso, porque nós somos alcançados para alcançar. E o principal disso é o amor pelo Senhor. Então, se a gente ama o Senhor, a gente tem que ir amar as pessoas. Igual o meu pai, teve uma época que tava uma briga, eu falo da minha família, né, gente? Meu Deus, teve uma briga em casa, com misericórdia. E aí o meu pai passou mal, foi pro hospital, ele teve que fazer uma cirurgia e tal. E, gente, naquele momento, eu não queria mais saber de briga nenhuma, não queria saber mais de rancor nenhum. Eu tava tão, assim, desesperada
por ele voltar bem e vivo pra casa, que, sabe, aquilo passou. Tipo assim, o amor por ele, pra mim, era mais importante do que tudo que ele já tinha falado, feito, né, das discussões, enfim. Como é verdade esse versículo de 1 Coríntios, o amor faz a gente fazer coisas diferentes, faz a gente falar coisas diferentes, faz a gente pensar coisas diferentes. Olha, eu amo. Amo como o Senhor Jesus faz isso comigo, de poder ter um exemplo bom de mim. Porque realmente, gente, colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar também é amar os outros quando a gente acha que não pode. Quando não deve. E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O que eu queria é porque eu já ouvi um pastor falando assim que a gente prega, fala e depois a pessoa entende, né? Sente no coração e depois não sabe explicar nem resumir a pregação, só fala que foi boa. Então eu queria resumir a minha pregação aqui pra vocês, dizendo que por mais que seja difícil amar, que a gente venha pensar no Senhor Jesus, em todo o sacrifício que Ele fez por amor para nós, que a gente não venha se vitimizar achando que as pessoas não nos merecem, mas que a gente venha colocar tudo aos pés do Senhor, sabendo de que Deus é amor e Ele mandou a gente amar os outros, e se nós queremos obedecer a Deus, nós devemos fazer isso. E de que se nós temos realmente o Senhor Deus, Jesus, Deus, Espírito Santo dentro de nós, nós temos o amor. Então nós devemos amar. E se você ainda está sentindo que não tem tanto amor assim, não tem essa visão assim, ore pedindo para o Senhor. Eu já comecei a orar a esse respeito, pedindo o verdadeiro amor dentro de mim, que ele floresça, porque eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, então é sobre os frutos do Espírito e tá tudo bem. Gente, eu queria muito que vocês meditem nesses versículos que eu vou mandar pra vocês, que espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e deu tudo certo, graças a Deus. Mas agora eu tô olhando realmente de uma forma bem diferente pra minha irmã. Ela tinha me chamado pra sair, e eu falei, ai, não vou, não quero ir. Aí o Espírito Santo já de novo estrala na minha cabeça falando, amor. E aí eu falei, olha, por amor a gente faz sacrifícios, mas no final vai tudo valer a pena, porque Deus é bom. E eu e minha irmã já se acertamos, graças a Deus, né? E é sobre isso. Agora a gente vai orar para finalizar. De verdade, eu espero que vocês tenham entendido que o amor é importante sim, e que não é sobre as pessoas, mas é sobre a audiência de um só. É para a audiência de um só, que é Deus, porque Ele tá te vendo. Não é pelas pessoas, é por Deus. E se você ama Deus e tem Deus, você tem que amar as pessoas e querer o bem das pessoas, e é sobre isso. Gente, eu acho que ficou muito confuso. Espero que vocês tenham entendido de verdade. Mas enfim, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por essa pregação. Muito obrigada por esse momento. Não sei se deu tudo certo aqui no áudio, espero que sim. Mas que de verdade a gente vai entender, Deus, como o amor é importante, é principal, né? Porque a gente tem que amar as pessoas que fazem coisas boas e ruins, e a gente tem que querer o bem delas e que elas parem de pecar, né? A gente tem que se sacrificar por elas, Jesus, por amor a você, porque o Senhor fez isso, e nós somos alcançados para alcançar as pessoas. E sem amor a gente não é nada, e sem amor a gente não pode fazer nada. Então que o seu amor venha estar reinando em nós, venha estar primeiro em nós, Senhor, e que nós venhamos ser pontinhos ambulantes do seu amor, andando pra lá e pra cá, Jesus, pra sua honra e glória. Obrigado por essa pregação, obrigado por esse culto, Jesus. Muito obrigado por todas as pessoas que ouviram ou que ainda vão ouvir. Deus é bom. Obrigado, Deus. Amém. Se você sente o desejo de participar, entre em contato conosco através de uma de nossas mídias sociais. Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.